Muito bom dia, que coisa boa estar aqui com você nessa manhã de quarta-feira e junto comigo eu já vou começar dizendo para ele assim, ó, junto comigo, poeta, deputado lá pelo Espírito Santo do nosso Partido dos Trabalhadores, Hélder Salomão, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos os que acompanham esse programa que já virou uma referência para o debate em defesa da democracia brasileira. Então, vamos juntos aí nessa caminhada, cada vez mais fortes, enfrentando esses desafios. E você que está chegando, está nos acompanhando pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado e também pela Rádio Democracia e, claro, pelas redes do deputado Hélder Salomão. Daqui a pouquinho a gente vai dar um pulinho lá na página do deputado Hélder para querer saber como é que você está nos vendo aí direto do Espírito Santo. Mas a gente quer nessa manhã de quarta-feira que você coloque a hashtag para a gente, Lula inocente. É uma barbaridade, como se diz no meu Rio Grande, deputado Hélder, o que está acontecendo com o presidente Lula, não é? Com certeza. Fica cada dia mais claro que há uma orquestração para tentar, porque por mais que eles tenham conseguido algumas vitórias do ponto de vista do que eles queriam fazer no Brasil, que é estabelecer um golpe, mas a cada dia a população percebe que se trata de uma perseguição política, de um processo cheio de vícios, de falhas, sem provas, e é um absurdo querer impedir que o líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, o melhor presidente da República que nós já tivemos, dispute as eleições desse ano. Então é preciso que a gente enfrente esse debate e não ceda em nenhum momento, porque o que eles querem nós já sabemos, é criminalizar o Lula, o PT, a esquerda nesse país e manter o golpe com medidas e com ações que retiram dos que mais precisam para encher os bolsos daqueles que já têm demais. Então esse é o modelo do golpe instalado no Brasil. Nós sabemos que tudo começou quando eles não... aliás, tudo começou não, tudo foi incrementado, porque eles já faziam isso antes. Mas quando eles perderam as eleições em 2014... e de lá para cá não deram mais sossego para Dilma governar, né? Fizeram essa orquestração aí, setores da grande mídia, setores do judiciário, do Ministério Público, para criar todas essas ações na justiça que hoje criam dificuldade para o presidente Lula. Mas o presidente Lula é um guerreiro, é forte, e nós estamos juntos com ele, porque nós sabemos que até agora nada foi provado contra o presidente Lula, né? Pelo contrário, as sentenças são baseadas em convicções e é um atentado à democracia brasileira este golpe que quer retirar não só o presidente Lula da disputa, como quer no tapetão ganhar as eleições de 2014. Nós estamos atentos, mobilizados e vamos em frente. E o José Kleber Viana, aqui na página do PT na Câmara, já lembrou de uma data também importante, falou assim, Hélder, feliz aniversário. Isso, muito obrigado. Eu fiz aniversário a semana passada, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, dia de luta das mulheres, mas também dos homens que querem uma sociedade onde todos nós possamos viver, né, com as nossas potencialidades, sem discriminação, sem preconceito e garantindo a todos as mesmas oportunidades. Então, obrigado, Zé Kleber, mais um aninho de vida, mas a disposição continua cada vez maior. Obrigado. Como eu disse para vocês no início, o deputado Hélder é poeta, ele vai dizer que não, mas ele é poeta, assim, então eu combinei com ele o seguinte, meio que impressionando, eu falei assim, deputado, eu vou falar um poema seu e a gente vai introduzir um assunto. E o primeiro que a gente escolheu é o poema que se chama Poesia, que diz assim, a poesia me desnuda, oh meu Deus, me acuda, se não vão saber tudo de mim, mas se acaso alguém já sabe, de que é que me acusa? A poesia me salva, acaricia minha alma, revela quem eu sou, esconde segredos, agita e acalma. A poesia explica, muitas vezes complica, mas o que isso importa? Eu não quero resposta e nem mesmo uma dica. O que a gente quer que o senhor comente baseado nessa poesia é que os golpistas aí estão comemorando, dizendo que tem um crescimento da economia, mas os empregos não cresceram em nada, muito pelo contrário, bateram um recorde de nenhum emprego, assim, para as pessoas, bateram um recorde, melhor dizendo, da taxa de desemprego no Brasil. Então eu queria que o senhor linkasse essa poesia a isso.
Olha, na verdade, quando eu costumo dizer que quando eu escrevo, eu me conheço mais, eu me descubro. E lembro sempre, né, quando eu comecei a estudar filosofia, daquilo que nos ensinou Sócrates. E Sócrates falava que o grande desafio do ser humano é conhecer-se a si próprio. Daí a célebre frase dele, conhece-te a ti mesmo. E numa outra situação, Sócrates diz, sei que nada sei. É o reconhecimento de que nós ignoramos muitas coisas, porque na medida em que a gente acha que sabe tudo, ou que sabe muito, a gente perde a oportunidade de aprender mais. E quando eu escrevo, na verdade, eu me revelo e ao mesmo tempo eu me escondo, não porque eu queira, mas é porque nas palavras as interpretações são diversas. Às vezes você escreve uma coisa, as pessoas interpretam algo diferente, mas que tem todo sentido. Isso que é impressionante. E, assim, também em relação ao golpe, fazendo aqui uma analogia, os golpistas tentam esconder a verdade ou as verdades, né? Manipulam dados, dizem que a economia vai crescer ou que está crescendo, mas é óbvio, é só a gente olhar o preço da gasolina, o preço do gás, é só nós olharmos os níveis de desemprego, é só nós observarmos as ações que retiraram direitos na reforma trabalhista. Eles diziam, eu fui membro da comissão especial da reforma trabalhista, membro titular, e lá nós debatimos muito sobre as consequências negativas que essa reforma traria. E eles o tempo inteiro, mentindo para si próprios, mas também falando para a sociedade brasileira que a reforma era necessária, que modernizar as relações de trabalho e que isso geraria emprego no país. O que nós estamos vendo, a reforma trabalhista é boa apenas para os grandes empresários. Para os pequenos empresários, para os trabalhadores de maneira geral, é um prejuízo, é uma retirada de direitos que está agora se consolidando. Então, eles tentam esconder com as suas ações que o Brasil hoje está sendo pensado não para 200 milhões de brasileiros, mas sendo pensado para 40, 50 milhões, para aqueles que já têm muito. A população que mais precisa está sendo excluída. Então, a poesia também tem que nos ajudar a desvendar, né, a narrativa que hoje, né, se veicula por meio dos grandes grupos de comunicação, que o tempo todo tratam, né, pequenos números como se grandes coisas fossem, e o que nós estamos vendo é um retrocesso sem precedente na história. Daí a necessidade de nós continuarmos unidos na luta contra o golpe e em favor da democracia. Mas, deputado, o presidente Lula começa na próxima segunda-feira uma nova caravana, dessa vez pelo meu Rio Grande, por Santa Catarina e pelo Paraná. Queria que o senhor contasse um pouco como foi esse sentimento de receber o presidente Lula no Espírito Santo e o que é, na verdade, essa caravana. Tem muita gente dizendo por aí que essas caravanas não servem absolutamente para nada, que são só passeios, mas o senhor vivenciou e, ao mesmo tempo, esteve na organização. O que são essas caravanas e o que representou para o Espírito Santo? Olha, quem fala isso é porque não sabe o que é o sentimento do povo. No dia a dia, se nós queremos governar, legislar, atuar na política em sintonia com o povo, a gente tem que estar próximo dele. E muitos políticos se afastam da população. Os golpistas não têm coragem de fazer o que o ex-presidente Lula faz. Eu tenho essa experiência cotidiana também. Quem acompanha minhas redes sociais sabem o quanto eu me esforço, mesmo estando em Brasília, mas quando eu estou no estado do Espírito Santo, para me aproximar da população. A gente aprende muito com as pessoas e quem quer governar tem que ter essa sensibilidade, tem que estar próximo, tem que ouvir. Então as caravanas, elas são muito importantes. Importantes porque o Lula, quando foi eleito presidente, embora o Lula conheça muito o Brasil, mas o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil de quando ele disputou as eleições. Aliás, não só uma vez, o Lula fez várias caravanas pelo Brasil. O Brasil de hoje é outro. É um Brasil que cresceu, que se desenvolveu, que gerou oportunidades e que agora vê um governo querendo tirar todas as conquistas que foram obtidas nos anos em que Lula e Dilma governaram.
Então, o Lula voltar nas caravanas em todo o Brasil para ouvir as pessoas, porque lá no Espírito Santo, por exemplo, nós tivemos um grande ato, né, com a presença de muitas pessoas. Nesse ato, nós tivemos o discurso do ex-presidente, né? Eu pude saudar o presidente e outras pessoas, mas nós ouvimos naquele ato depoimentos, testemunhos de pessoas que foram beneficiadas pelos programas sociais do governo. E isso é importante porque o governante agora vai lá, né, na ponta para ouvir o que as pessoas estão dizendo. E depois fizemos um debate importante com os estudantes no Instituto Federal do Espírito Santo. O que eram os institutos federais antes do Lula e o que são hoje. Nós tínhamos no Espírito Santo, só para citar o Espírito Santo, apenas 5. Hoje temos 21 unidades de institutos federais. Isso mostra que as oportunidades geradas por essas políticas públicas adotadas pelo nosso governo foram fundamentais para garantir vida digna, para garantir cidadania, para garantir, acima de tudo, né, uma qualidade de vida melhor e uma perspectiva de futuro para o nosso país. Então as caravanas, elas são didáticas, elas são pedagógicas e elas são necessárias. Eles criticam as caravanas, por quê? Porque sabem que por meio das caravanas, né, é o reencontro do povo brasileiro com o Lula e o reencontro do Lula com o povo brasileiro. Deputado Helder, experiências importantes na área de educação no Espírito Santo acontecem e acho que nós precisamos expandir essas experiências para todo o Brasil. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa inclusão das pessoas através da educação. O senhor tem projetos muito importantes. Sim. Eu acho assim, sobre os institutos federais, como eu disse, é importante a gente destacar, antes do Lula nós tínhamos, se eu não me engano, 140 unidades em todo o Brasil, as antigas escolas técnicas. E nesse período, nós já passamos de 500 unidades, né, campos dos institutos federais. Isso trouxe uma perspectiva nova para a juventude. E eu sou daqueles que acredito muito, né, não só porque sou professor, acredito muito que é por meio da educação que um país se desenvolve e que constrói o seu futuro. Sem educação, sem investimento em educação, isso se torna impossível, porque a educação é a área fundamental para o desenvolvimento humano, crítico, social e para que a gente busque alternativas de convivência, né, entre as pessoas que permita, né, que se avance em pesquisa, em ciência, em tecnologia, em novas tecnologias e isso, por consequência, na geração de novos empregos, de novas oportunidades. Eu atuo muito nessa área. Eu, inclusive, tenho um projeto agora que tramita no Senado. Nós conseguimos aprová-lo aqui na Câmara, na Comissão de Educação, depois na Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ. É um projeto que trata da inclusão da pedagogia da alternância na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A pedagogia da alternância ela existe hoje em vários estados brasileiros. Só no Espírito Santo são 45 escolas que adotam essa pedagogia. Essa pedagogia surge na França na década de 30, vem para o Brasil na década de 60 e ela tem uma importância grande porque hoje nós temos evasão escolar, nós temos muitos jovens na zona rural que estão fora da escola porque não tem uma escola que se conecte com a sua realidade e a pedagogia da alternância permite que o jovem não abandone o trabalho na lavoura, no campo, e nem abandone a sua permanência na escola. Ou seja, com isso nós temos uma escola diferenciada para o jovem do campo. Não dá para tratar a educação do campo da mesma forma que se trata do que a gente trata a educação no meio urbano. É diferente. Tem condições de o senhor explicar mais ou menos para que todos nós assim entendamos e até consigamos, enquanto o deputado Helder então toma água, eu quero dar um abraço aqui para Ana Elisa. Ela fala assim, ó, tirar a renda dos trabalhadores é tirar o poder de consumo, logo derruba o comércio também e consequentemente a produção. Então, como isso pode melhorar a economia? Não é necessário entender de economia para verificar que isso não funciona. Daqui a pouco o deputado fala para você, Anne, sobre isso. Vou aproveitar, vou pedir a você que clique lá em compartilhar, vai aparecer compartilhar nos grupos. Nós vamos compartilhando, difundindo
essas mensagens. Obrigada pelo carinho de quem disse aqui, deputado, concordando com o senhor, de que quem fala mal da caravana do presidente Lula é porque realmente não tem a informação adequada. Eu não posso ler o que você disse no comentário, não, mas eu vou optar por dizer essa frase, que não tem a informação adequada. Mas a gente quer saber também a cidade de onde você está vendo a nossa transmissão. Acho que o deputado Elder ficou um pouco assustado com a poesia aqui. Ele foi tomar água. Ele disse. Pra respirar. Ele falou que antes de começar o programa, qualquer coisa, eu saio daqui e te deixo sozinho aqui se começar a falar muito em poesia. Mas, deputado, queria que o senhor explicasse pra gente como é que é essa questão, como é que funcionaria uma escola com base na. Eu via dizer psicologia, da pedagogia da alternância. Olha, a pedagogia da alternância, hoje as escolas, né, funcionam com um calendário, um ano letivo, né, um período de recesso, de férias, mas de maneira muito engessada, né? As escolas do Brasil todas têm um calendário que se aproxima muito. A diferença entre o dia que começa e o dia que terminam as aulas não tem muita diferença no Brasil todo. A pedagogia da alternância implica exatamente, a chave para entender é a questão da alternância. A alternância entre o trabalho no campo e a permanência na escola. Então esses jovens, o período que estão na escola, ficam na escola. E o período que estão no campo, ficam no campo. Eles não vão... eles têm que flexibilizar o calendário, montar um calendário que garanta que ele não só, no período em que estiver na escola, se dedique exclusivamente à escola, como no período que estiver no campo, na lavoura, na colheita, ele se dedique exclusivamente a isso. Então, o calendário é diferente, ele é flexível. Por exemplo, se vai para uma região do Espírito Santo, onde existe, né, muito forte a presença do café. Então, no período da colheita do café, esse jovem não pode estudar. Ele tem que estar ajudando a família na colheita do café, porque isso é o seu ganha-pão, é a sua sobrevivência. Muitos deixam a escola porque naquele período é praticamente impossível que ele consiga conciliar as duas coisas. Então, apenas um exemplo, né? Mas você pode ter uma outra região do país com outra cultura, com outro período de colheita, e naquele período a escola tem que adaptar o calendário para que esse jovem seja liberado, para que naquele momento ele não se preocupe com o estudo. Mas, por outro lado, ele depois vai ter um tempo integral na escola, no momento em que naquela região a colheita não exigia a atividade agrícola não exigir a presença daquele jovem, que tem alguns momentos que é preciso ter uma presença maior. Então alterna entre o trabalho no campo e a presença na escola. Essa alternância tem garantido o quê? Ao longo desses anos todos, pelo que eu tenho acompanhado: menos evasão escolar, mais rendimento dos alunos, mais qualidade na educação, porque o jovem tem uma educação adaptada à sua realidade. Não é o jovem que se adapta à realidade da escola, é a escola que se adapta à realidade do jovem. E isso favorece a permanência desse jovem na escola e a garantia de um ensino de qualidade adaptado à realidade em que ele está inserido. Aí o Ronald Lima completa dizendo assim, ó, em 13 anos o PT criou mais de 18 universidades, principalmente em regiões do interior do Nordeste. Ainda teve, deputado Elder, Enem, ProUni e inclusão de minorias no ensino. Mas até agora, com essa PEC aí do congelamento de gastos, daqui para frente ninguém fará nada. Os institutos federais, as universidades estão passando aperto. Eu tenho conversado lá no Espírito Santo com representantes dos institutos federais, da universidade, e tenho visto o sacrifício que eles estão fazendo para conseguir manter minimamente as instituições em funcionamento. Recentemente, aliás, semana passada, nós tivemos uma audiência pública aqui na frente parlamentar sobre as universidades públicas, em defesa das universidades, e vimos aqui os depoimentos. Com essa PEC do teto de gastos, nós, nos próximos anos, só teremos problemas. Daí a necessidade de nós lutarmos contra isso. Porque quem sofre são os estudantes, os professores, aqueles que, com tanto carinho, com tanto empenho e com tanto compromisso, conduzem os destinos das universidades públicas no país e também dos institutos federais. Vandi Lima, um beijo grande no coração, muito obrigada por estar conosco, obrigada também pelas suas
palavras, mas a gente quer saber, até agora não vi aqui se tem alguém do Espírito Santo aqui conosco. A gente quer saber então na nossa transmissão, no PT na Câmara, no PT no Senado, na Rádio Democracia e também pelas páginas do deputado Helder. O deputado Helder, além de ser muito ativo em todas as redes sociais, especificamente vou falar do Instagram, acompanha, segue lá o deputado Helder, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara dos Deputados. Essa proximidade através das redes sociais é importante também, não é, deputado? É muito importante, né? Esse trabalho que o PT tem intensificado, que os movimentos sociais, que os nossos mandatos têm desenvolvido, é muito importante. É um trabalho que aproxima os nossos mandatos, o trabalho que nós desenvolvemos das pessoas. As pessoas estão sedentas não só de informações, mas também de relacionamento, de interação, de compartilhamento. E é fundamental, eu sempre digo, né? Nós que queremos um Brasil melhor e que lutamos para que o nosso país tenha mais democracia, tenha mais direitos garantidos para os trabalhadores, é fundamental que a gente atue nas redes, fortalecendo essa corrente da democracia, essa corrente do bem, essa corrente daqueles que sonham com que o país volte, né, a caminhar como caminhou nos últimos anos. Então a gente faz isso através das redes sociais e isso tem um poder muito grande de mobilização. Vejo que as caravanas do Lula ficaram assim, escondidas da grande mídia, mas a força das redes sociais levou as caravanas para todo o Brasil e para fora do Brasil. Então é fundamental que a gente acompanhe e compartilhe, né, um programa como esse. Você está assistindo aí, vai lá, compartilhe o programa, porque isso vai criando uma rede cada vez maior de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Eu tenho tentado, né, melhorar cada vez mais o trabalho que a gente realiza nas redes sociais e com isso, né, compartilhar com vocês as nossas lutas, as nossas angústias, mas também as nossas esperanças. Então vamos compartilhar um pouco de esperança. É do livro Janelas, aqui do deputado Helder, e Janela para o Mundo. Esse poema é belíssimo. E diz assim: da janela vejo o crescimento da cidade, vejo os grandes problemas, ó pobre sociedade, que não consegue garantir vida digna para as crianças, os jovens, os adultos e a terceira idade. Da janela vejo a indiferença e a apatia, vejo a omissão incólume, ó pobre sociedade, que não se sente capaz de sonhar, que não se incomoda com a perversidade. Da janela vejo a solidariedade e a cidadania, vejo a sociedade viva, vibrante, a força dos que acreditam num planeta de paz e harmonia e que trabalham com fervor por um mundo de alegria. Então, sinto a necessidade de deixar o conforto da janela, assumir os riscos da vida, unir-me aos cidadãos militantes para construir uma nova nação, a casa de todos nós. É um canto de esperança, sobretudo, né? Com certeza. Essa poesia, inclusive, quando eu publiquei esse livro em 2014, essa poesia já estava pronta. Só que na composição eu falei, não, vou deixar para o próximo, porque eu já tinha em mente a ideia de escrever um livro com o título Janelas. E como essa poesia fala, né, do espaço da janela, que também não é só o espaço físico. Você pode pensar na janela como espaço físico, até porque eu tenho uma lembrança muito grande da minha infância, da janela da casa onde eu nasci, de onde eu comecei a admirar e observar o mundo, mas também eu posso falar das janelas da alma, janela dos olhos, e posso falar de todas as janelas de oportunidades que nós temos na vida. E a verdade é que das janelas, a poesia e as janelas são muito próximas. O poeta e a janela têm uma interação e uma integração grande. E da janela a gente vê todas essas coisas. A gente vê a sociedade que não se incomoda com a perversidade, a gente vê a apatia, a gente vê o preconceito, mas também vê a militância viva, vibrante. E quando a gente vê que tem muita gente que não se acomoda, pelo contrário, se incomoda com aquilo que acontece na sociedade, a pessoa deixa naquele momento assim, né, que aí é a atitude do militante, é aquele que não se conforma em ficar sentado em casa vendo os problemas acontecerem, aí deixa o conforto da janela e se põe a serviço para construir uma sociedade justa, né, que eu chamo da casa de todos nós. Então essa poesia é um pouco do meu olhar
da minha janela, mas que é a janela de militantes em todo o Brasil, em todo o mundo, que sonham com um mundo melhor. Mas, deputado Welter, estamos todos diante dessa janela vislumbrando esse 2018 e queremos, sim, a construção de um mundo melhor que tenha como base essa solidariedade, a paz e a harmonia. O que fazermos, deputado Welter, no momento em que nós olhamos para essa janela e pensamos assim, a minha esperança está se esvaindo? O que eu posso dizer, não deixe a esperança morrer. Mesmo nas dificuldades que são grandes, não deixe a esperança morrer. Mantenha firme a esperança. Não essa esperança ilusória, mas a esperança de quem acredita e vai à luta. Eu esses dias vi um vídeo assim, interessante, né, que a gente na vida, quando está muito feliz, acha que aquilo nunca vai acabar. E quando está muito triste, também acha que isso nunca vai passar. E tudo passa. E a frase que a pessoa, né, que grava o vídeo é um negro africano que grava e diz assim, olha, lembre-se quando você estiver muito alegre, extremamente feliz, lembre-se, isso vai passar. Mas quando você estiver muito triste, né, muito sem esperança, lembre-se que isso vai passar. As coisas, assim, a gente eterniza os momentos, mas as coisas acabam passando na vida da gente. É preciso que a gente acredite que esse golpe vai passar. Isso vai passar. E vai passar não porque só a gente deseja e sonha, porque a gente deseja, sonha, acredita, tem esperança e luta. Estamos lutando. Aqui no parlamento, em cada estado, em cada cidade, a gente faz isso porque acredita. Então, não perca a esperança e tenha certeza, esse golpe vai passar. E golpistas não passarão. O golpe vai passar, mas golpistas não passarão. E o povo saberá dar a resposta. Então, nessas adversidades, querendo prender o Lula, querendo tirar o Lula da disputa, querendo criminalizar o PT, a esquerda, os movimentos sociais, tenho certeza que isso vai passar, porque a nossa luta não será em vão. E o nosso estado da Bahia, que é governado aí há muito tempo pelo PT, graças a Deus, né, deputado Welter, vive e recebe a todos no Fórum Social Mundial. Também um ambiente muito propício para inúmeros debates e desenvolvimento cada vez mais dessa esperança e da capacidade de luta, não é? Sim, eu estarei no Fórum Social Mundial. É uma oportunidade muito interessante num momento como esse, em que a gente vê movimentos reacionários, preconceituosos, movimentos de extrema direita crescerem no Brasil e no mundo, nós pensarmos em alternativas democráticas, sustentáveis. E o Fórum Social é esse espaço do debate democrático, de ideias, mas também de propostas, de projetos que possam trazer novas perspectivas. Eu acho que nós teremos este ano, em especial, por conta de todos esses problemas que vive o Brasil e que vivem vários países com uma certa semelhança em alguns aspectos, nós teremos no fórum grandes debates, grandes reflexões que vão nos ajudar a pensar o futuro do Brasil e o futuro do nosso planeta. Mas a Daniela Araújo já diz aqui para o senhor o seguinte, tem que acabar com o falso cristão e esse discurso fascista, tem que voltar, tem que acabar com a fome, o PT precisa voltar. Sim, tem muito discurso moralista, né? Pessoas que, por exemplo, defenderam o golpe, defenderam o impeachment, defenderam o fim da corrupção, mas que no dia a dia pratica atos de corrupção abomináveis. Então tem muito discurso falso moralista, falsas propostas mirabolantes que vão resolver o problema da segurança pública no Brasil, da violência no Brasil. Só que esses mesmos que dizem isso, esses mesmos que falam que tem que gerar emprego, né, garante refinanciamento de dívidas para grandes empresários, anistia para grandes grupos econômicos, inclusive para as petrolíferas internacionais, para os grandes ruralistas. Aí quando a Câmara Federal discute, né, o Congresso, um projeto para garantir este mesmo benefício aos micro e pequenos empresários, às micro e pequenas empresas, o que acontece? O presidente da República veta. Então vejam que é um falso discurso, é uma falácia e que nós precisamos enfrentar
e o caminho para isso é nós não nos calarmos. Não nos calarmos. Todos os dias, nos espaços que nós tivermos, né, nos espaços de debate presencial ou por meio das redes sociais, é fundamental que nós não nos calemos e falemos para o Brasil e para o mundo as dificuldades que nós vivemos e, como eu disse, isso vai passar, porque a nossa luta há de vencer aqueles que só pensam em alguns e esquecem da maioria da população. Vou deixar o senhor tomar um pouquinho d'água, vou dar um beijo lá para a sua assessoria, na pessoa da querida Flávia. Ela é um recado bonito aqui, então vou ler aqui, Flávia, o recado que tu acabaste de postar na nossa transmissão. Ela diz: obrigada por interagir conosco durante o programa Democracia no Ar, e o nosso mandato também possui um canal pelo WhatsApp. Eu lerei aqui, o DDD 27, você faz o seguinte, envia uma mensagem, salva esse número no seu celular, envia uma mensagem dizendo o seu nome e a sua cidade para o número que eu vou lhe dar agora. E aí você vai receber diariamente as informações do mandato do deputado Helder, e não só do mandato do deputado Helder, mas também aqui da Câmara dos Deputados. Então o DDD é 27, o número é 9999688. Vou repetir, 99688 0573 0573. Como eu disse, você envia o seu nome, salva primeiro esse número, envia seu nome, a sua cidade e diariamente você vai receber informações a respeito do mandato do deputado Helder e também aqui da Câmara dos Deputados. Repetirei, DDD 27, o número 99688 0573. Um canal direto para você entrar em contato com o deputado Helder Salomão. E se não deu para anotar, é só olhar nos comentários que está aí. É verdade. Vou pedir para o Gabriel deixar um tempinho fixado ali o comentário, que se não deu para você anotar, você pode olhar nos comentários e vai interagindo. É uma forma que todos nós temos de ficar próximo do nosso parlamentar, quer seja ele do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, não importa, ele está aqui para nos representar e é nosso direito exercer a cidadania, né, deputado Helder? Com certeza. Não só é um direito, como é fundamental e necessário que nós exerçamos a cidadania e lutemos para restabelecer o Estado democrático de direito. Mônica Braga, um beijo grande no coração. Vamos lembrar que esse é o Democracia no Ar, que está junto com você de segunda a sexta, de 8 às 9, pelo PT na Câmara, PT no Senado, Rádio Democracia e hoje pelas redes do deputado Helder. Como eu disse, no Instagram do deputado Helder também você fica, não que nas outras redes, no Facebook, no Twitter, mas no Instagram você fica bem próximo também do deputado Helder, porque eu estava mexendo aqui com ele antes do programa começar, que ele é bem ativo no Instagram e é ele que faz lá as atualizações. Então isso é importante para as pessoas saberem, que às vezes pensam, deputado, que olham as redes e falam assim, não, mas o deputado nem olha isso aqui. Não, eu sou atuante nas redes. É claro, né, por exemplo, no caso do Instagram, a Flávia, que é minha assessora de imprensa, me ajuda. Mas a maior parte das coisas que estão no Instagram, eu é que pessoalmente administro, posto, né, e assim, nessa correria do dia a dia, eu acho fundamental tirar um tempinho, porque por meio do Instagram e das outras redes, do Twitter, do Facebook, e também do WhatsApp, porque o WhatsApp ele é uma ferramenta diferenciada, porque você pode fazer o contato e o relacionamento direto com a pessoa e receber dela também o retorno, o feedback, mas é fundamental. A gente tem tido um resultado muito interessante. Várias pessoas chegaram ao nosso mandato, a conhecer as ações do mandato pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, e através deles também nós conseguimos atrair pessoas para o WhatsApp. Então é interessante, eu tenho, né, me esforçado. Agora estou aprendendo e a cada dia, hoje mesmo, eu vou aqui revelar. Ele vai apertar agora. Eu vou apertar. Antes de começar, a Ana me ensinou umas técnicas que eu não sabia. Mas a gente quer saber quem é que está do Espírito Santo vendo a nossa transmissão aí. Até agora, olha, o seu estado aqui, o estado do Gabriel, por enquanto, está ganhando aí. Minas Gerais é que está ganhando aí, deputado Helder, que está junto com a gente. Os capixabas são tímidos, como eu sou. Mas olha só, a gente quer saber de um outro fato também importante nessa manhã de quarta-feira. Instalada aí a comissão que vai tratar da privatização da entrega da Eletrobras.
Muita gente se pergunta assim, deputado Helder, tudo bem, mas eu estou aqui no interior do estado X, vai prejudicar a soberania, tá, mas e daí? O que isso vai interferir na minha vida? De repente, falta um pouquinho de nós explicarmos que a questão da soberania é uma questão muito importante, mas para além disso, interfere profundamente no nosso dia a dia, não é? Não, claro que interfere, assim, infelizmente, a forma como a grande mídia aborda o tema e aborda de maneira tendenciosa, porque os grandes grupos de comunicação defendem a privatização não só da Eletrobras, mas defendem a privatização de maneira generalizada, isso dificulta as pessoas, aliás, dificulta a compreensão das pessoas. Então, algumas pessoas costumam repetir, mas uma empresa privada é muito mais eficiente do que uma empresa pública. Olha, gente, tem espaço. Deixa eu só lhe interromper aqui. A Lígia Carla colocou vários comentários para mim. Ana Cláudia, eu sou do Espírito Santo, então tá bom. Muito bem, Lígia, um beijo grande. Desculpa, deputado. A Lígia, eu conheço a Lígia, é uma companheira combativa, lá do município de Cariacica, da minha cidade. Daquela cidade onde todo mundo pensa assim, volta, Helder, a gente tá com saudade. Pois é. Então a Lígia é inclusive lá do bairro Prolá. Tem Serra também, o Sebastião Pinto. Sebastião Pinto, né? Nosso município vizinho. Serra fica, para quem não conhece, que está nos assistindo agora de todo o Brasil, Serra é uma cidade que fica na região metropolitana da Grande Vitória. Então você tem a capital, que é Vitória, aí ao norte de Vitória tem Serra, ao sul nós temos Cariacica e ao leste Vila Velha. Então todas as cidades aí formando uma região só. Então o Sebastião Pinto, um grande abraço, que é nosso vizinho aí do município de Serra. Lígia e Sebastião, ele está devendo uma muqueca para mim, que ele está fazendo propaganda que vocês têm a melhor muqueca do Brasil e até agora não pagou. Pois é, eu vou ter que fazer a muqueca aqui em Brasília, porque muqueca é capixaba, o resto é peixada. Olha só, meu Deus do céu. Mas eu estava lhe interrompi quando o senhor estava falando a respeito explicando para as pessoas o que é a soberania, para que nós entendêssemos perfeitamente o que é essa entrega da Eletrobras, e como o senhor mesmo dizia, não é só entrega da Eletrobras, são várias outras empresas públicas que esses golpistas querem entregar. Até a Casa da Moeda eles querem privatizar. E privatizar de maneira indiscriminada. A verdade é que alguns setores da economia não podem e não devem ser privatizados, porque são estratégicos. Nós estamos falando da Eletrobras, de um setor muito estratégico para a soberania do país. Tanto é que eu estava estudando essa matéria recentemente, os Estados Unidos brecaram, não permitiram que fosse privatizado o setor elétrico norte-americano com a entrada do capital chinês, porque sabem que isso ia trazer prejuízos. E as pessoas acham que porque vai privatizar vai melhorar a qualidade. O que acontece, vamos pegar, é claro que tem alguns aspectos que talvez encham os olhos de algumas pessoas, no caso da telefonia no Brasil. Mas vamos olhar os problemas que nós temos na telefonia brasileira. E quanto mais monopólio tem, quanto mais interesse privado tem, menos interesse social. O que nós podemos ter, inclusive, num futuro, com a privatização da Eletrobras, que nós somos contra, que estamos lutando para que não aconteça, inclusive, aumento de tarifa. Vai sobrar para o cidadão pagar, porque a empresa privada não... No geral, assim, claro que tem empresas hoje preocupadas com sustentabilidade, com os investimentos, com a responsabilidade social, mas o que vai acontecer na prática é um prejuízo para o cidadão brasileiro, além de transformar esse setor num setor que ficará nas mãos dos grandes grupos econômicos e que pode diminuir a soberania, pode comprometer a autonomia do nosso país nesse setor tão importante para o desenvolvimento econômico e social. Mas, deputado Helder, vou perguntar para o senhor assim, por exemplo, a pessoa está lá no interior do meu Rio Grande, na cidade, vamos dizer que a pessoa está na zona rural de Santana do Livramento, a segunda cidade por onde o presidente passará na caravana do sul do país.
como é que eu explico para aquele fronteiriço lá o que é essa soberania e que eu devo ficar atento para isso? Olha, assim, agora eu apelei para o professor Helder. Pois é, eu acho que assim, a gente precisa entender o seguinte, que essas mudanças que parecem muito distantes de nós, na verdade elas estão próximas de nós. Eu falava isso com relação à reforma trabalhista, e uma pessoa me disse, mas Helder, reforma trabalhista não vai me atingir. O outro falou assim comigo também, mas eu já estou aposentado, então a reforma da Previdência não vai me atingir. Bom, primeiro que a gente não pode pensar assim, senão a gente pensa só no próprio umbigo. E eu sempre digo que ninguém é feliz sozinho. Nós temos que pensar na nossa felicidade, mas na felicidade do outro. E no caso específico da Eletrobras, das privatizações, o que acontece? O Brasil e todos os países do mundo têm riquezas que não podem ficar na mão de interesses de grupos econômicos. Porque quem tem que cuidar, quem tem que cuidar da proteção dos nossos recursos naturais, das nossas riquezas estratégicas, não são os empresários, não são os grupos econômicos, tem que ser o governo. Porque o governo tem que sim que pensar no bem-estar social. Não esse modelo de governo que está aí. Porque esse modelo de governo que está aí pensa no Estado mínimo, pequeno, pensa no bem-estar de meia dúzia e não se preocupa com a população. Mas a tendência, né, que nós vemos hoje no mundo de tentar retirar do centro do debate político essa necessidade de ter um Estado que cuide do bem-estar social das pessoas, é porque, né, na medida em que você tem ascensão social, que mais pessoas são incluídas, isso incomoda aqueles que ganham muito dinheiro às custas daqueles que produzem. No caso da Eletrobras, que é um dos setores que eles querem privatizar, vocês imaginem a importância que tem a energia para o desenvolvimento de um país. Se você entrega tudo isso na mão dos grandes empresários, qual é a autonomia que o governo brasileiro terá para pensar o desenvolvimento, né, do setor no país? Qual é a autonomia que o Brasil vai ter? O Brasil perde, inclusive, a autonomia de definir as tarifas, perde a autonomia para definir como que essa energia será distribuída e, inclusive, né, programas como nós tivemos. Vamos lá, Luz para Todos. Alguém acha que, né, a Eletrobras privatizada, o governo vai conseguir desenvolver programas, né, que tenham um benefício social para a população, para aqueles que mais precisam? Não vai. Então, o que nós precisamos é ter essa clareza de que uma medida desta magnitude vai trazer prejuízo, especialmente para os mais pobres, para as comunidades mais distantes. O capital é covarde. Ele só investe onde tem lucro, onde não tem, não investe. E por isso o governo não pode perder, né, não pode perder o controle sobre ações, sobre áreas estratégicas da economia. E esta é uma área que não dá para brincar, não dá para entregar na mão de gente que só pensa em ganhar dinheiro às custas, né, daqueles que trabalham e produzem no nosso país. Ao longo da nossa conversa, o senhor falou uma frase que me chamou muita atenção. O senhor disse, no Brasil de hoje, os mais ricos é que estão ganhando cada vez mais. Claro. E aí me vem a pergunta à mente, né? E o nosso micro e pequeno empresário? Então está cada vez sofrendo mais e mais, e inclusive caindo na informalidade, é o que as pesquisas já revelam. É porque nós desenvolvemos ao longo dos últimos 13 anos uma política robusta de apoio aos pequenos empreendedores brasileiros. Tivemos a promulgação em 2006 pelo ex-presidente Lula da lei que criou o que nós chamamos de Estatuto da Micro e Pequena Empresa, garantindo menos burocracia, mais acesso ao crédito, participação nas compras governamentais, e tudo isso fez com que aumentasse o número de empresas formalizadas no país. Com este governo, o que nós estamos vendo é um retrocesso e uma volta àquele momento anterior, quando as micro e pequenas empresas eram as que mais sofriam porque não tinham apoio. E nós estamos assistindo isso de novo. Agora, possivelmente na próxima semana, hoje mesmo tem uma atividade no horário de almoço para nós discutirmos a derrubada do veto do refis dos pequenos empresários brasileiros, que está na pauta agora próxima do Congresso.
O Temer garante com fartura para os grandes, mas veta iniciativas para minimizar o sofrimento das micro e pequenas empresas. É um governo dos grandes contra os pequenos, dos ricos contra os pobres. Quero até lhe pedir desculpa para quem está nos acompanhando, que eu acabei de mandar aqui uma mensagenzinha pedindo uma música para o Gabriel, por isso que eu estava digitando aqui. Então, desculpa para você que entrou e para o senhor também. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é esse refis para o micro e pequeno empresário. Porque às vezes a pessoa, eu não sei o que é isso, o que é refis, que história que é essa? Então, vamos explicar que isso é uma forma dessa economia girar e deles terem condições de continuar, não é? E de refinanciar as suas dívidas no momento de crise. Refinanciar as dívidas no momento de crise, para que o empresário tenha condições de passar por esse momento de dificuldade. Eu costumo sempre lembrar nas minhas falas, é só olhar os números do CAGED, os números divulgados pelo IBGE. CAGED é o Cadastro Geral de Empregos no Brasil, do Ministério do Trabalho, os dados do IBGE, do SEBRAE, que são divulgados. E quem segura empregos no Brasil, em qualquer parte do mundo, em períodos de crise, são os pequenos empreendedores, as pequenas empresas, as microempresas. E quem gera emprego nos momentos em que a economia está estabilizada também são os pequenos. Os grandes e os médios retiram, subtraem empregos. É só nós olharmos os números do ano passado e os números deste ano, que já estão disponíveis. A gente vai ver que enquanto as grandes e médias estão diminuindo postos de trabalho, os pequenos continuam com toda a dificuldade. Continuam mantendo ou, em alguns casos, recuperando empregos. Então, na verdade, é preciso, se nós queremos uma economia forte, né, se nós queremos desenvolvimento sustentável na área da economia e ambiental, é preciso investir nos pequenos. E esse governo não tem nenhuma sensibilidade nos pequenos, nenhuma. O que nós temos de conquista no Brasil nesta área, essas conquistas foram obtidas durante os últimos 10, 12 anos aqui no nosso país, com o ex-presidente Lula e a ex-presidenta Dilma. Vamos lembrar então de comentar, de curtir, de compartilhar e espalhar as informações. A Lígia Carla colocou aqui para mim assim, isso mesmo, Ana, volta a Helder em 2020. Lígia Carla, só vamos adiantar primeiro um ano e falar volta em 2019 aqui para a Câmara e depois ele vai decidir lá com o povo de Cariacica. Outro fato importante é essas caminhadas que o senhor faz ouvindo as pessoas. Que experiência que nós podemos... O senhor já contou relatos belíssimos, me chama muito a atenção daquele senhor que o senhor conversou com ele, eu acho que ele tinha 75 anos, Sim. E que ele lhe disse a seguinte frase, eu aprendo sempre, eu quero saber sempre e me informar sempre. Mas o que as pessoas têm ouvido e elas têm pedido o que nessas suas caminhadas? Elas têm sentido falta dos avanços que ocorreram nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma? As pessoas estão tendo essa visão, deputado Helder, pelas ruas lá do Espírito Santo? Com certeza. A cada dia as pessoas entendem melhor o que foi o golpe que foi armado no país e um golpe que deram com essa carapuça de que era um processo de combate à corrupção no país. Combate coisa nenhuma, né? Agora eles arquivam, a justiça está aí arquivando os processos contra eles e mantendo processos sem prova contra Lula e outros. Então, a população está enxergando isso, mesmo que a grande mídia, setores importantes da mídia brasileira, né, da grande imprensa, tentem mostrar apenas um lado e com parcialidade. O que as pessoas dizem? Na época do Lula era diferente, o Lula está sendo perseguido. Então, as pessoas não estão mais sendo enganadas como já foram no passado. Muitos que inclusive foram para a rua, hoje já dizem, eu fiz besteira, dei um tiro no pé, mas eu acreditei. Então eu acho que nós temos que continuar. Por isso que essas narrativas que nós fazemos nas redes sociais, a nossa atuação na rede social ajuda muito a combater, é a contra-informação. Eles vêm com a informação, entre aspas, como se fosse oficial, e nós mostramos uma outra realidade. E a população está sentindo falta, sim, dos governos de Lula. A população fala com toda clareza, né? Inclusive aqueles que
são um senso comum, né? O Lula mesmo gravou um vídeo desse, que um pernambucano, se eu não me engano, disse que, não, você pode até ter roubado. Aí o Lula falou assim, não, peraí, eu não roubei, né? Ele até brinca com isso, mas eu reconheço os avanços do seu governo. Até as pessoas mais simples, que não acompanham, que acham, porque tem gente que acha que todo político rouba, né? Tem pessoas na sociedade que não conseguem ver que na política tem gente honesta, séria, comprometida, e tem gente que não presta. Mas isso vale não só para a política, vale para as igrejas, vale para todas as instituições, para as escolas, nas famílias. Isso existe em pessoas que são sérias e pessoas que não são. Essas pessoas estão dizendo o seguinte, olha, pode até ser que o governo do PT também tenha feito isso, mas foi no governo do PT, do presidente Lula, que nós vimos o Brasil mudar para melhor. Foi neste governo, ou nesses governos, que nós tínhamos oportunidade de emprego, de renda, de trabalho, de cidadania, de programas sociais, e a população quer o presidente Lula de volta, exatamente porque reconhece o seu legado e vê hoje um governo desastroso, desastrado, e um governo que não tem legitimidade, que é o governo Temer, que já está, não tem mais aprovação, está na margem de erro, né? Está na margem de erro, é um governo sem aprovação nenhuma e sem condições de dialogar com o povo brasileiro. Então, eu fico feliz por este lado, porque eu vejo a população acordando. Até porque, até um tempo atrás, eles fizeram um bombardeio tão grande que mesmo aqueles que foram beneficiados pelos programas do governo Lula e Dilma estavam achando que de fato, né, não tinha muito sentido. E hoje não, hoje eu estou vendo que as pessoas começaram a refletir, e eu não tenho dúvida que o seu programa, Ana, aqui, ajuda as pessoas a refletir. Porque quem está assistindo tem um conteúdo de qualidade, uma reflexão crítica, e passa para as pessoas o que vê aqui, o que vê em outros canais, em outras redes, com outros parlamentares, com outras entidades, outras pessoas, outros militantes. Isso é fundamental para nós formarmos uma massa crítica e não sermos massa de manobra, né, da grande imprensa brasileira. Deputado Helder, muitos de nós às vezes diz as coisas e não pensa naquele que recebe. E o senhor mencionou um fato aí de que muitas pessoas dizem assim, mas todo político rouba, todo político é ruim. Qual é o sentimento, o seu sentimento, quando o senhor escuta isso, ou até muito mais quando dizem assim, mas vocês lá em Brasília não fazem nada, tinha que acabar com aquilo lá. Qual é o seu sentimento? Olha, é um sentimento ruim, é claro, né? Eu que já fui vereador, deputado estadual, prefeito e agora deputado federal, já ouvi isso muitas vezes. Mas, Ana, também a gente ouve o contrário. Né? Claro. A gente vê e ouve, né? Eu falo ver porque a gente vê práticas nas comunidades que indicam claramente que tem muita gente acompanhando a política e que sabe separar o joio do trigo. Sabe separar a politicagem da política. Mas é duro. É duro você, às vezes, encontrar um cidadão na rua. Eu não posso reclamar assim... até os meus adversários me respeitam muito, embora são duros comigo, mas me respeitam. Mas de vez em quando você encontra alguém que, não adianta você querer me convencer, porque a política, não tem gente séria na política. Aí eu pergunto, mas se você estivesse na política, você seria sério? Não, se eu estivesse na política, eu ia aproveitar e fazer o mesmo. Então veja a mentalidade da pessoa. Então a pessoa precisa entender que a política é a arte de governar para todos. A política é uma atitude nobre, né? É de uma nobreza muito grande. O problema é que as pessoas transformam a política em politicagem. Transformam a política na arte de dar jeito para os seus interesses particulares. Quanto menos nós nos interessarmos pela política, mais aqueles que não prestam e aqueles que querem fazer da política um trampolim e um meio de vida, mais eles terão chance de prosperar. Então é preciso, se nós queremos mudar a sociedade, nós temos que fazer uma política com P maiúsculo, uma política verdadeira. E é isso que esse que é o desafio. Então a gente tem que, ouvir essas coisas, é duro ouvir, mas enfrentar e mostrar que há sim muita gente séria na política, e não é à toa que o Brasil mudou tanto nos últimos anos, porque nós tínhamos uma política séria. Hoje nós temos aí
né, uma política de fazer vergonha a qualquer um. E a gente está quase encerrando o nosso programa, o Gabriel já fez sinal que a música está lá, então eu lerei aqui um poema do deputado Helder, que é O Vento Forte, que também é belíssimo, e diz assim: o amor desfaz os nós que aprisionam o coração, faz que nem o vento forte que arranca a solidão, acalma a tempestade, faz cessar a dor e traz a felicidade. O amor é um desatino, um erro do destino que atravessa o caminho dos amantes apaixonados. O amor é uma corrente que nunca tem fim, que me leva, enfim, para o lugar mais lindo e mais difícil que eu já vivi, onde eu esqueço de mim e de você, para viver o nós e desatar os nós, e assim ficar a sós, eu e você, você e eu, que desatemos muitos nós no decorrer da nossa vida, né, deputado Helder? Eu acho que eu vou contratar a Ana para declamar as minhas poesias, porque eu escrevo, mas eu não sei declamar poesia, não sei, eu tenho que aprender, né? Eu gosto de escrever, mas quando pedem para que eu declame uma poesia, eu nem faço questão de decorar as poesias. Quando eu vou falar das minhas poesias, eu tenho que ler, porque eu não desenvolvi essa habilidade. Mas eu acho que um dia eu aprendo, né? A Flávia que está nos vendo, ela vai falar assim, é uma atividade que eu vou arrumar para a Ana, que depois do dia 15 de abril, deputado Helder? Vai fazer o declamar lá do Espírito Santo, essa Flávia. Pois é, eu tô achando, né? Porque eu ainda não desenvolvi essa habilidade, mas como é cedo ainda, eu tenho muito tempo pela frente, se Deus quiser, eu vou ainda me dedicar a isso mais para frente. Agora não tem tempo. Agora eu uso o tempo para escrever, depois eu vou aprender a declamar. E ele já está preparando um outro livro, viu, gente? Já está preparando um outro livro. Estou tentando. Deputado Helder, muito obrigado. Sempre um prazer receber o senhor aqui. Traz muita energia boa, reforça o nosso sentimento de luta e nos traz muita esperança. É um momento que a gente sente que a energia aqui é muito gostosa com a sua presença. Obrigada. Pois é, eu que agradeço e parabenizo a você por esse programa, que é muito acompanhado, assistido e compartilhado pelo Brasil afora. Como eu te disse, já é uma referência, então é um prazer estar aqui conversando com você, com as pessoas que acompanham, com todos os nossos companheiros e companheiras do Brasil e do nosso estado do Espírito Santo. E volto a dizer, não percam a esperança, né? E tenho certeza que os golpistas não passarão, mas esse golpe vai passar porque a nossa luta e a nossa coragem de enfrentar, né, o que nós vivemos no Brasil hoje será maior do que a capacidade que eles têm de tentar enganar o povo. Então vamos em frente, né, em defesa da democracia, que a democracia continue no ar por muito tempo, para que a gente tenha o restabelecimento no nosso país do Estado democrático de direito. Gabriel, você vai colocando a nossa música aí, vou convidando você que já vá preparando o coração, porque a fronteira do Rio Grande, na próxima segunda-feira, vai receber o presidente Lula. Primeiro Bagé, que é conhecida como a rainha da fronteira, e depois a minha Santana do Livramento, a fronteira da paz, a fronteira mais irmã do mundo, receberão o presidente Lula. E o prenúncio para tudo isso é a música que o Gabriel está colocando aí para vocês. Um beijo muito grande no coração. Vamos continuar clicando lá em compartilhar nos grupos, copiar o link e espalhar. Quem já me perguntou se na semana que vem vai ter uma música lá do meu Rio Grande, que vai ter. A gente vai abrir o programa segunda-feira com a música Diário de um Fronteiriço, para que todos conheçam então um pouco da cultura do estado do Rio Grande do Sul. Um beijo muito, muito grande no coração e nós voltamos amanhã com Ricardo Berzoini. Até lá! A gente nunca vai te abandonar.